Graça e paz, líder com propósito. Estamos no segundo bloco do Imersão no seu chamado para a célula, para as células. Que esse vídeo deixe sua liderança cada vez mais smart e acenda a trajetória do seu chamado. Libere seus caminhos, te faça alcançar o que Deus quer alcançar através de você. Bom, nossa liderança nasce quando fomos chamados para amar Jesus. Você consegue alcançar? Nossa liderança nasce na convocação de chamados, não para liderar as ovelhas, mas no chamado para amar Jesus. A partir de então, somos modelos para a nossa célula. Você concorda? Então, ele nos chamou para ganhar essa cidade. Ok, por meio da nossa liderança. Então, a nossa liderança é um instrumento, mas esse instrumento tem uma nota musical para ela, tem uma linha de alinhamento que vai nos dar o norte, tem um roteiro que vai nos dar o norte de como fazer essa liderança acontecer de maneira eficaz. E o meu desejo é que você fique sensível às notas do Espírito no seu chamado com as ovelhas. Isso, com as ovelhas dele, mas sem perder o foco no nosso amor, naquele amor que você precisa ter por ele. O chamado é para cuidar das ovelhas dele, mas o seu amor precisa estar arraigado e aliançado nele. A pergunta que eu quero fazer, que dá o título da nossa mensagem, é: como cuidar das ovelhas de Jesus sem perder o foco de amá-lo? Presta bem atenção. João 21, versículo 1 até o 17. Eu vou ler alguns aqui. Me acompanha. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreei minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Ah, Jesus, terceira vez? Aí ele disse para Jesus: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Então, quando olhamos para esse texto que eu aqui li, pensamos assim: todos os líderes que se dedicam ao cuidado com as ovelhas automaticamente demonstram amor para Jesus. Será essa a realidade? O propósito de sermos auxiliares e líderes de célula é sim entendermos que não podemos dizer que amamos e não cuidar das ovelhas. Ok, mas o que dizer do líder que cuida e esquece de amar a Jesus? Que cuida, que continua cuidando das ovelhas, assumiu a liderança, está lá cuidando das ovelhas, mas esqueceu Jesus no meio do processo. Está vendo que nem sempre está cuidando das ovelhas, necessariamente nós estamos de fato amando Jesus. É uma questão só de iluminação e de uma reflexão no que Cristo falou para Pedro. Muitas das vezes nós focamos na consequência de amá-lo, mas podemos estar fazendo o que ele pediu e de repente não está o amando. Vamos encaminhar aqui uma reflexão da seguinte questão: estamos aqui numa comunidade de fé, e às vezes nos ocupamos do cargo da nossa comunidade de fé, de liderar, obviamente falando, você sabe que você tem um chamado, você foi chamado porque Deus conta com você, mas de maneira geral, administrativamente falando, você tem um cargo, uma liderança, uma ocupação de importância na sua comunidade. E você agora tem que cumprir o encargo que Cristo Jesus te comissionou. Agora, fica sem fundamento se você faz o encargo sem o DNA, sem a missão, sem aquilo que é a demonstração da compreensão do que vai mover tua liderança. E eu quero apontar para o seu amor a Ele. Temos uma missão? Sim. Mas antes, amamos quem nos deu a missão. Amém?
Então nós precisamos, para ter uma liderança efetiva, de cuidado segundo o que Jesus pediu para com as ovelhas, checarmos nosso nível de amor por Cristo. E isso, consequentemente, quando amamos a Cristo, vai nos levar a cuidar daquilo que Ele ama, daqueles que Ele ama, as ovelhas. Há uma frase muito conhecida na nossa comunidade, foi escrita por mim há um tempo atrás, eu inspirado, falando sobre a relação de pastor e ovelha, que diz o seguinte: quer estar próximo do pastor, esteja perto das ovelhas. Essa mensagem, essa frase nasceu devido a muitos discípulos que chegavam perto de mim e diziam: quero estar próximo do meu pastor, eu quero estar próximo do meu líder. Olha só, mas eles não queriam cuidar das ovelhas. Os que entenderam isso, logo foram estar próximos à ovelha. O que é que eles entenderam? Eles entenderam que, se quisessem estar próximo de mim, tinham que estar próximos às ovelhas, ok? Então, olha, eu quero te apontar que eu valorizo ovelha, então cuida delas, porque você vai estar próximo de mim, você vai estar me honrando. Então, aqueles que entenderam isso, logo foram para próximo das ovelhas. Beleza, aí me deparei com outro problema. Alguns se distanciaram do relacionamento com o bom pastor, porque estavam muito ocupados cuidando das ovelhas. Então, as coisas não podem se excluir. Eu amo Jesus, logo cuido das ovelhas. Eu cuido das ovelhas e continuo amando Jesus. Então, eu preciso te dizer que, como um líder, você precisa estar aliançado e abraçado com o líder da tua liderança. Aí, com essa condição de encontrar alguns discípulos se distanciando da prestação de conta, da orientação para cuidar das ovelhas, distanciando do pastor, eles estavam ocupados demais com as ovelhas. Aí eu tirei uma outra conclusão. Nós amamos a Jesus quando cuidamos das ovelhas, mas enquanto cuidamos delas, não podemos esquecer do amor que temos que dedicar a Ele. Anota essa frase: o combustível para cuidar bem das ovelhas é o amor pelo pastor. Duas frases que se completam. Quer estar próximo do seu líder? Cuida das ovelhas. Por quê? Porque o seu líder, ele ama as ovelhas. Jesus amava as ovelhas e disse para Pedro: olha, cuida. Se você quer demonstrar amor por mim, cuida. Agora tem uma frase também que pode anunciar se nós estamos cuidando das ovelhas na essência do que Jesus disse para Pedro. E ela diz: o combustível para cuidar bem das ovelhas é o amor, o anelo pelo pastor. Há líderes que, enquanto estão cuidando do que o líder maior, o nosso Senhor Jesus Cristo, pediu, esquecem de amá-lo de todo o coração, de adorá-lo. Isso não pode acontecer na sua liderança. Essa frase, o combustível para cuidar bem das ovelhas é o amor pelo pastor, ela me faz pensar que cuidar das ovelhas não é se distanciar da voz do supervisor, do seu pastor da igreja local. Não é se distanciar do seu TSD, porque você tem muitos afazeres. Quando olhamos para Mateus 25, 31, 40, está ali o vislumbre do juízo final. Qual é a mensagem principal ali? Mateus 25, do 31 a 40. A mensagem principal ali são as ovelhas. Mas qual é a voz predominante naquele texto? A voz do Filho do Homem, a voz do Senhor. Eu tenho certeza que você, quando olha para Jesus, quando você olha para a voz de Jesus, sua liderança fica mais flexível, sua liderança fica mais leve. Você sabe de onde virá o seu socorro. Olha, se perdermos Jesus do foco, não vamos reconhecer a voz dele no grande dia. O juízo final acontecerá. Quem é que vai estar, depois de ter liderado por muito tempo, familiarizado com a voz do pastor? Só aqueles que o amam. Só os líderes apaixonados por Cristo. E, consequentemente, apaixonado pelo que ele é apaixonado. Pessoas. Se perdermos Jesus de foco, não vamos reconhecer a voz dele no grande dia. Na realidade, podemos nem estar ao lado dele para ouvi-lo. Isso é muito perigoso.
Mateus 7, 22 a 23 diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, fizemos isso, aquilo e aquilo outro, lideramos célula, Senhor. Você já pensou ouvir? Nunca os conheci, afaste-se. São aqueles líderes que esquecem de fato de amar a Jesus, porque querem dar prova de uma maneira prática que amam, fazendo, e esquecem de ser filho, de ser ovelha para o Senhor. Você, líder da Igreja da Árvore, você mesmo auxiliar, libere seu coração todos os dias para andar lado a lado com seu amigo Espírito Santo, para adorá-lo, para cantar para ele, para tentar ouvi-lo, para deixar ele te ajudar a liderar. Você não pode perder a voz do bom pastor. Você precisa dessa voz para cuidar das ovelhas. Mateus 25, 40 diz: vocês fizeram sim como líderes, fizeram bem a cada um dos irmãos, a cada ovelha, e logo também a mim fizeram. Mas na parte A do versículo 40 diz: o rei responderá. O rei responderá. Digo-lhes a verdade. Então, essa palavra, essa citação, o rei responderá, precisa estar familiarizado na nossa vida, no nosso coração. Nós precisamos estar alinhados com essa voz de resposta. Como líderes, vamos estar distantes da voz que diz a verdade, ou vamos estar perto da voz da verdade? A voz que vai nos ajudar a libertar cada ovelha das suas opressões. Se fomos chamados para cuidar de ovelhas, que seja única e exclusivamente aliançado com o Senhor, e não somente para sair na foto da Igreja da Árvore, porque nós o amamos, nós amamos o nosso supervisor. Você pode amar sim o seu pastor, mas não mais que a Jesus. E quem ama Jesus, ama o irmão, ama uma cobertura que está se dedicando também para crescer em Cristo, para ser voz de Deus na tua vida. E juntos formamos uma rede de grande pesca nessa cidade. Sua célula é local de frutificação, é o local mais propício para que você manifeste a bondade de Deus, perto da voz dele, amando ele. E não manifestando só a sua bondade própria, a sua bondade regida à força do braço. Olha só, ele quer que você lidere, mas ele quer a sua atenção para o nível de amor que você tem por ele, para aos comandos da voz dele. Ele que te lembrará de todas as coisas, do que você estudou no CGC, de como classificar um membro no ciclo de compromisso, mesmo que você não esteja ali escrevendo, mas você já mapeou num aconselhamento, para considerar o ciclo de compromisso daquele membro e personalizar o aconselhamento. Ele é que vai te lembrar. Se você não tiver tido uma tarde com ele, onde você colocou suas tensões, onde você sentiu o abraço dele, onde você ouviu ele falando especificamente a respeito de uma ovelha. Nem que você erre ao entender essa voz, mas você precisa estar perto, se acostumando com um relacionamento com ele. Muitos líderes se perdem no meio do caminho, porque quando se veem só fazendo coisas distante daquele que mandou fazer, não tem força para se sustentar firme diante de uma dificuldade, de um problema espiritual na célula, de uma prestação de conta que tem que dar. Logo seu supervisor, logo seu pastor viram seus inimigos, como que se estivesse colocando um fardo pesado nas suas costas, quando na realidade ele que se desapegou de Jesus. Não haverá nessa geração de líderes pessoas desapegadas a Jesus para liderar as células nessa cidade, mas líderes apaixonados, que quando tocam as ovelhas, elas sentem as mãos do Pai sobre elas. Deixe ele fazer brilhar as coisas que, sem ele, sem o brilho dele, perde totalmente o sentido. Não tem CGC que funcione. Não tem classificação de período de célula, ciclo de compromisso, pilar que funcione meramente por treinamento. Jesus precisa descortinar essa realidade de fazer aquilo que magoados chamaríamos de protocolo, mas cheios do Espírito veríamos como ferramentas dadas por Deus para ganharmos as vidas que Ele quer nos dar. Deixe Ele fazer brilhar tudo que chegar na sua célula para te auxiliar no teu chamado.
A mensagem do Senhor para a sua vida é: você me ama? Vamos focar essa pergunta. Não vamos correr com pressa. Eu preciso cuidar das ovelhas e aceitar o meu chamado, porque só assim eu provo, até mesmo para a igreja, porque afinal a igreja ouve. Jesus perguntando isso a Pedro, está lá na Bíblia. Ei, não saia logo dessa pergunta. Você me ama? Deixa eu tentar te responder, Jesus, com a minha vida, com o meu tempo de dedicação a você, com o meu respeito no meu caminhar diário pela sua voz. Quando meus pensamentos se formulam, deixa eu encontrar a tua voz para impedir um pensamento, uma mentira do inimigo, um pensamento impuro, tudo aquilo que me tira do meu propósito, do meu chamado em você. Deixa eu ficar nessa pergunta, deixa eu te responder, não só cuidando das ovelhas, porque eu já cuido das células. Eu não quero só mais isso como resposta, eu quero checar nessa pergunta se eu de fato tenho me atentado à tua voz, meu bom pastor. Aí sim você vai para outra parte do texto que diz: apacente minhas ovelhas. 1 Pedro 5:2 diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Como Deus quer, não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Sabe por que isso aqui está descrito? Porque provavelmente tinha pessoas que perdiam o amor por Jesus. Não cuidavam das ovelhas como uma consequência do amor e da revelação que tinham no coração daquilo que foi iluminado, que foi transicionado ali do Velho para o Novo Testamento. Aquelas pessoas da igreja primitiva provavelmente tinham perdido o primeiro amor. Estavam pastoreando por ganância, murmurando, estavam liderando, sempre achando que estava sendo enganado, persuadido. Assim que acontece também em muitas igrejas nos nossos dias. Muitas igrejas em células se desintegram porque um líder perde o foco, contamina outros líderes, começa a ver coisa errada onde não via quando foi chamado, porque estava empolgado no primeiro amor, perdeu o primeiro amor, só durou 6 meses liderando a célula. Logo viu um câncer se formando naquele grupo, começou a se dispersar, se distanciou, tudo porque perdeu o bom pastor. Aí 1 Pedro 5:2 diz: para pastorear o rebanho de Deus, tem que ser olhando para Ele. Se está sentindo peso, se está por obrigação, talvez nem seja por falta de amor a Ele, mas cheque, porque desse jeito não pode. Tem que ser de livre vontade, não pode ser por conveniência. É como Deus quer. E Deus quer um relacionamento com a gente como líder. Olha, a liderança é resultado de alguém que foi no seu nível máximo de intimidade com o Senhor, não importa idade, limitação, conheceu o que é graça, conheceu o que é perdão, e agora quer se entregar para ser caminhos para que outros conheçam. Não façam por ganância, mas com desejo de servir. Checa seu desejo, pergunta para o Espírito Santo, vê se há em mim algum caminho mau, remove isso, não vou deixar isso sem empecilho para eu fazer o que o Senhor quer, porque é útil, é nobre, é agradável ao Senhor que eu faça isso. Remove isso do meu coração, esse desejo de aprovação, esse desejo de reconhecimento. Eu quero te amar, Senhor, e não mande Deus esperar, líder. Espera, porque eu não te amo o suficiente. Decida amá-lo hoje, faça um contrato. Senhor, eu aceito o chamado, mas o Senhor já está falando comigo, me vacinando que eu não posso te perder no meio do caminho em liderar as ovelhas. Eu preciso estar com o Senhor adiante de mim, e eu vindo após o Senhor e seguindo os seus passos na liderança da célula. Quando estamos em amor aceso com Jesus, cuidamos com propósito. Instruímos no óleo da unção. Não há peso na necessidade de uma visita. Honramos o anfitrião com consciência. Aconselhamos com a voz do Espírito nos guiando. Tudo o que praticamos é com senso de direção em Cristo Jesus. Aleluia. Quando orar pelas ovelhas, não foca nos problemas que elas têm, o quão irritadiças e difíceis são, foca no quanto Ele é apaixonado por você e por elas, e você verá o que vai acontecer. Dissipa suas tensões da caminhada, seus medos, que você ainda nem encarou ainda a sua liderança, mas seus medos já batem a porta do seu coração. Deixa eu te dar uma dica: você vai para o teu quarto e começa a adorar, começa a chorar, e você começa a dizer: é tudo sobre você, Senhor, você me chamou para liderar eles não me compreendem, está difícil.
Eu me sinto, humanamente falando, só cobrado, e isso o Senhor já me preparou naquele treinamento. Talvez eu tenha perdido o verdadeiro sentido de passar por essas aflições com glória. Então reaviva o que há em mim, Espírito Santo. Me lembra das coisas que eu sentia, que eu vivia com você no início, quando sua mão veio sobre minha cabeça e me chamou para liderar. E nesse relacionamento, quando você começa a orar pelas ovelhas, tudo parece ser minimizado. É dali, daquele lugar do teu relacionamento com Jesus, que tudo passa a ser resolvido. Foca no quanto Ele é apaixonado por você e pelas ovelhas, que você vai ver o que vai acontecer. Quando olhamos para a oração de Jesus em João 17, percebemos o quão focado Jesus estava em Deus. A expectativa de um líder com propósito deve estar naquele que o chamou para liderar, logo depois nas ovelhas. Se eu tiver tão somente como um filho, se eu tivesse tão somente como um ramo na videira, todas as coisas vão acontecer, eu vou dar fruto. Orar é uma das maiores demonstrações de amor que existe. Quando nós saímos de um período de oração, de conversa, de relacionamento com o nosso Deus, estamos mais fortes para liderar um encontro de célula ou para saber qual é o protocolo de pastoreio da semana, porque a minha reunião de célula depende do meu nível de amor e de atenção com as ovelhas do Senhor durante a semana. Orar me coloca mais perto do meu amor. É de lá que vem o nosso combustível para liderar. Líderes, GFs e auxiliares apaixonados, de joelhos dobrados, ok? De joelhos dobrados. Assim vamos promover células com discípulos inspirados. Porque o verdadeiro líder, que tem que obrigar seus liderados a fazer alguma coisa, provavelmente ele quer ensinar os outros a fazer com a força do braço aquilo que já hipertrofiou os braços dele. Ele já fez tanto com a força do braço e ele está querendo levar, e ninguém faz nada obrigado. Ele está querendo levar a célula a de repente fazer as coisas pela força do braço, da voz de autoridade. Um líder que é um líder, ele tem seguidores porque as pessoas o admiram. As pessoas se inspiram na vida dele, na vida dela. Estamos terminando por aqui esse segundo bloco. E os vídeos indicativos para os auxiliares cheios do Espírito Santo que querem amar mais Jesus, quer se preparar como um bom atleta, assista Ativando o Profético na Célula, no nosso canal da Igreja da Árvore. Assista o top 5 da célula. Tem uma mensagem lá chamada Eu Tenho um Líder. Outra lá chamada Líderes que Cuidam do Seu Rebanho. Cuidando dos novos na fé. Esses são os títulos de conexão da voz de Deus para teu preparo como líder. Mas eu já assisti, assiste de novo, é um comando do Espírito Santo. Até daqui a pouco.